Olá, eu sou o Dr. Marcelo Pavan, reumatologista, e hoje eu vim aqui falar sobre esclerose sistêmica, também conhecida como esclerodermia. Bem, a esclerose sistêmica, que é o nome oficial atual da doença que antes era conhecida como esclerodermia, é uma doença autoimune em que as células do tecido de defesa do organismo atacam partes do próprio corpo. É uma doença crônica, incurável e com um potencial alto de gravidade e que acomete principalmente mulheres jovens, entre 30 e 40 anos de idade. Ela é uma doença caracterizada pelo enrijecimento da pele, por isso que ela levava o nome de esclerodermia anteriormente. Mas como ela acomete também muitos órgãos internos, para evitar a confusão de parecer que essa doença só acomete a pele, foi mudado o nome para esclerose sistêmica. É importante notar que existe a esclerodermia localizada, que é uma doença autoimune que acomete só a pele, e que ela tem duas formas, né? A esclerodermia linear, em que a gente tem uma linha em alguma parte do corpo em que a pele fica bem endurecida, ou a morféia, que são lesões arredondadas em várias regiões do corpo endurecidas. Na esclerose sistêmica, o primeiro sintoma geralmente é o fenômeno de Raynaud, que é os dedos ficarem roxos, pálidos ou vermelhos no frio. Geralmente é muito clássico que uma parte dos dedos fique de uma cor e a outra parte nitidamente esteja da cor normal. Então, aqui pálido e aqui da cor normal, ou às vezes 2 dedos pálidos e 2 dedos roxos. Isso é muito comum. Esse fenômeno de Raynaud, ele é presente na população geral. Na verdade, na maior parte das vezes, em 85% das vezes, esse fenômeno de Raynaud ele é primário, ou seja, ele não é relacionado com nenhuma doença. Em 15% das vezes ele é relacionado com alguma doença reumatológica, principalmente a esclerose sistêmica, mas também lúpus, síndrome de Sjögren e até mesmo artrite reumatoide. Na presença do fenômeno de Raynaud, é necessário buscar um reumatologista para a gente fazer 2 exames, principalmente o FAM e a capilaroscopia, que é um exame que vai ver os vasinhos dos dedos, para excluir qualquer possibilidade de alguma doença reumática associada. Depois do fenômeno de Raynaud, o acometimento mais comum é o enrijecimento da pele, ou esclerose cutânea, daí o nome da doença, em que a pele, principalmente iniciando pelos dedos, vai ficando enrijecida e ela fica dura e a gente tem dificuldade de descolá-la dos ossos. E aí vai progredindo, né, dos dedos para as mãos, para os antebraços. Isso também pode acometer dos pés, pernas, coxas e principalmente no rosto, em que a pele fica dura, muito dura, e podendo se aproximar do tronco. Dependendo da forma da esclerose sistêmica, se ela é limitada ou generalizada, a gente vai ter acometimento do endurecimento da pele do tronco também. É muito comum acontecer do lábio ficar bem fino e até ter dificuldade de fechar a boca. Os acometimentos sistêmicos da esclerose são principalmente o pulmonar, em que a gente pode ter uma fibrose pulmonar importante, ou da artéria pulmonar, em que a gente desenvolve uma hipertensão arterial pulmonar. Essa não é uma hipertensão em que a gente possa medir não invasivamente, só no ecocardiograma e às vezes num cateterismo, que vai, quando tem essa hipertensão da artéria pulmonar, o coração passa a lutar contra uma resistência muito grande e isso vai levar a um quadro de insuficiência cardíaca posteriormente. Também é possível acontecer uma crise renal esclerodérmica, em que há um fechamento dos vasos dos rins e isso provoca uma insuficiência renal rapidamente progressiva e crises de hipertensão muito intensas e que, graças a Deus, hoje em dia, com os remédios que a gente tem, ela tem sido bastante reversível. Também é comum, por causa do fenômeno de Raynaud muito intenso,
acontecerem, e por causa do endurecimento da pele, acontecerem úlceras digitais, machucados nos dedos, que são bastante dolorosos e muitas vezes muito difíceis de se tratar, com tratamento evolução lenta após o tratamento. O diagnóstico é feito principalmente pela inspeção, pelo exame físico e suportado por alguns exames, dentre eles o FAM, que é necessário estar presente em mais de 95% dos pacientes. É importante lembrar sempre que o FAM pode estar presente em 1/3 da população geral, sem que ele se relacione com alguma doença reumática. Além do FAM, há alguns autoanticorpos específicos que podem estar presentes, mas o que mais vai fazer o diagnóstico é o exame físico mesmo, embora haja a forma da esclerose sistêmica sem lesão cutânea. E aí algumas manifestações vão indicar melhor a presença dessa doença e o diagnóstico, principalmente a manifestação esofagiana, em que há uma perda de mobilidade do esôfago, então tem um sintoma de refluxo muito grande ou de dificuldade de se alimentar. O tratamento da esclerose sistêmica depende principalmente de quais regiões estão acometidas. E ele é composto de vários remédios que podem ser usados sequencialmente, às vezes juntos, a depender dos órgãos que estão sendo atacados. Apesar disso, a esclerose sistêmica ainda persiste como uma doença grave, com um risco de vida e de perda de qualidade de vida a longo prazo importante. Por isso é necessário buscar o tratamento o mais rápido possível e fazer um acompanhamento bem regular, bem frequente. Bem, era isso que eu tinha para falar sobre esclerose sistêmica hoje. Se tiver ainda dúvidas, procure no meu site e caso tenha sintomas sugestivos ou mesmo um fenômeno de Raynaud, procure um reumatologista o mais rápido possível. Até mais.